Olá, estudantes do Evangelho de Marcos, chegamos no capítulo 14, um novo ciclo se estabelece a partir de agora em direção à morte de Jesus e à sua ressurreição. Do capítulo 11 ao 13 é um momento onde o tempo, a energia e os ensinos de Jesus estão sendo dedicados ao discipulado, e no capítulo 14 agora um processo em direção à morte acontece. É um capítulo longo de 72 versículos, então é muito importante você ler o capítulo antes da aula para que você possa ter aí uma total compreensão, até porque a gente não tem tempo, entre 30 a 40 minutos, de explorar bem cada detalhe desse capítulo, que tem muito a marca do evangelista Marcos, né? Que é esse Cristo em ação, ele não cuida muito dos detalhes, então esse capítulo tem muito a marca, o jeito de Marcos nos relatar a história de Jesus e a sua caminhada. Ok? Iniciamos com o plano que não é novo, mas agora ele está mais intenso, ele está cada vez mais pulsante no coração dos líderes religiosos. Esse plano de arrancar a vida de Jesus diante da ameaça que eles estavam compreendendo que ele significava para o poder religioso, porque Jesus, desde o começo, denunciou as suas práticas e essa turma estava se opondo a ele, né? Primeiro, eles declararam abertamente que a única saída era arrancar a sua vida, depois tentaram destruir a sua reputação, dizendo que o que ele fazia em nome de Beelzebul. Em um outro momento tentaram achar alguma falha ou algum deslize no discurso de Jesus que pudesse trazer sobre ele a revolta e o peso do poder político, e também não conseguiram. E agora chega o momento onde eles falam que Jesus realmente precisa ser arrancado do meio deles, até porque tem uma festa com muita gente e eles estão entendendo que é neste momento que Jesus se pode autoproclamar rei ou Messias e um líder político e religioso do seu tempo. Então nós estamos agora nesse exato momento onde os religiosos estão planejando. Porém, o calendário é das celebrações da Páscoa em Jerusalém, e isso reúne 3 milhões de pessoas, é muita gente. Normalmente a população média da cidade era de 50 mil habitantes, então a gente está lidando aí com 10 vezes mais, 60 vezes mais, né? Isso mesmo, é um número de habitantes, e o perigo que isso traz agora para eles, no sentido que Jesus tem a sua fama, chegou até eles, eles estão seguindo a Jesus, ele se pode autoproclamar. Ao mesmo tempo, eles não podem transformar esse plano de tirar a vida de Jesus numa convulsão social. Então eles têm que lidar com essa tensão de conseguir fazer com que Jesus seja arrancado e seja morto de uma maneira legal, ao mesmo tempo fazer com que ele não tenha tempo de se proclamar um líder político e religioso dentro do entendimento da liderança religiosa, e como que todo esse cenário não se transforma numa convulsão social e trazendo sérios prejuízos para eles. Eles provavelmente temiam que Jesus se autoproclamasse publicamente no templo como Messias, durante a Páscoa, e iniciasse uma revolta contra os romanos. Então a gente precisa entender a consciência desses homens que estão dizendo, a gente precisa tirá-lo sem causar um tumulto. O plano de matar Jesus, no versículo 1, está bem elaborado, não é algo novo, a gente viu isso lá atrás, lembra? Depois de um milagre, onde eles conversam ali, dizendo, agora a gente tem que arrancar a vida dele, tem que tirá-lo do nosso meio, para que a gente não perca aí todo o nosso controle e esse domínio religioso que foram anos para serem construídos. Mas não é um simples assassinato, mas um plano para capturá-lo legalmente. Em sua morte, Jesus é revelado e reconhecido como Filho de Deus, revelados no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que eles estão elaborando essa jornada onde Jesus está sendo levado para a morte, tentando construir isso através de uma costura com o poder político, de denúncia, torná-lo em um criminoso, existe um plano misterioso, e o plano da redenção, que vai se cumprir tudo aquilo que havia sido anunciado sobre o Filho de Deus, revelado no Antigo Testamento, vai se cumprir. Então, o capítulo 14 é o início desse plano,
o calendário é da Páscoa, das celebrações da Páscoa. É isso que vai estar acontecendo agora dentro do calendário judaico dos dias de Jesus. Os religiosos conduzindo o ritmo para matá-lo sem ter uma convulsão social, e o plano misterioso da redenção acontecendo a partir disso. Chegamos no versículo 3 até o versículo 9, é o relato de quando Jesus é ungido em Betânia. É um ato de uma mulher que consegue ter uma compreensão ampla daquele momento, daquele instante, de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Parece-nos que Marcos tem como finalidade nos mostrar a compreensão que Maria está tendo, motivo de escândalo para aqueles que estão vendo essa cena diante de um perfume caro que é derramado sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus, ungindo a Cristo, e Jesus dando uma explicação sobre esse momento e dando sentido para aquela ação daquela mulher que está sendo repreendida pelas pessoas que estão ao seu redor. Simão, onde é a casa onde tudo isso acontece, possivelmente é um homem que foi curado por Jesus, era alguém que era cometido de uma lepra, e provavelmente Jesus cura esse homem. Então essa é uma casa onde há uma gratidão, há uma relação de gente que conseguiu compreender e experimentar dos sinais da vida de Jesus. A mulher chamada Maria era irmã de Marta e Lázaro, que João vai nos dar melhores relatos sobre essa relação de Jesus com Maria, Marta e Lázaro. E no Evangelho de João este evento ocorreu antes de começar a Semana da Paixão. Tanto Mateus quanto Marcos enfatizam os seguintes pontos nesses acontecimentos, dentro desse mesmo momento que Jesus está vivendo, como Mateus e Marcos nos colocam, e que eles compreendem que a gente precisa entender nesse exato momento da vida de Jesus. Primeiro, o ódio dos líderes religiosos, é algo que o tempo todo deve estar saltando aos nossos olhos. A covardia dos discípulos. Marcos, além disso, tem o objetivo de nos mostrar essa fé tardia dos discípulos, que demoram para crer, que demoram para confessar, e agora eles também têm como objetivo nos mostrar a covardia diante desse cenário do capítulo 14, a traição de Judas Iscariotes, que é o próximo passo que a gente vai ver no capítulo 14, e o amor e a coragem, o desprendimento material de Maria, que chega e joga aos pés de Jesus. O versículo 3 nos fala no momento onde o vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrado e derramado sobre a cabeça de Jesus. O alabastro era um frasco lacrado de gargalo longo que continha valioso perfume, normalmente utilizado na unção de personalidades notáveis da época e no preparo mortuário de monarcas e pessoas ricas. Então perceba que tem um significado, não é uma simples ação, mas era um ritual que era desenvolvido a partir dessa compreensão que pessoas com personalidades notáveis, se preparando para o caminho de morte, e homens reconhecidos como monarcas e pessoas ricas tinham esse objetivo. Era o costume judaico ungir um corpo com óleo aromático para o sepultamento. A antecipação de Maria revela que Jesus percebeu que ela tinha compreendido o propósito da vinda de Cristo. Ou seja, quando ela faz isso no versículo 8, ela fez o que pode, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então Jesus já está dando os sinais para onde vai. Ao mesmo tempo, ele mostra que na consciência de Maria, ela já tem total compreensão do seu significado, daquele momento histórico e para onde ele está indo. No versículo 5, quando é questionado sobre essa grana ser distribuída entre as pessoas com uma maior necessidade, uma preocupação com os pobres, 300 denários significava aí o salário de um soldado romano durante um ano, então era uma quantia extremamente alta, né? Se você pensar
que é um ato único de derramar esse óleo aromático sobre ele, e o valor disso é o salário de um soldado romano durante um ano, ao mesmo tempo que quando fala que esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres, nos mostra que o ministério de Jesus tinha aí uma ação social, solidária, de compaixão diante das carências do seu tempo. Quando eles estão falando que isso pode ser feito, é que possivelmente essa prática era desenvolvida. Revela que o ministério de Jesus incluía ações de caridades relacionadas aos pobres. 300 denários correspondiam a quase um ano de trabalho de um soldado romano. Ok? Próximo, o versículo vai nos falar do pacto da traição. No versículo 10, chegamos no instante onde Judas Iscariotes deliberadamente vai agora atrás dos principais sacerdotes. Então já havia uma compreensão em Judas que os maiores interessados na morte de Jesus eram os líderes religiosos, os principais sacerdotes, e ele vai oferecer Jesus. Então, aquilo que eles estavam planejando fazer lá no versículo 2, e tomando todo o cuidado para que não houvesse uma convulsão social, agora tem uma grande colaboração. Alguém próximo a Jesus, que anda com ele, que sabe da sua agenda, que sabe dos seus movimentos, que pode dar a ele as informações necessárias para que eles consigam cumprir com esse plano de tirar a vida de Jesus. Então Judas vai até eles se alegram, né? É um regozijo, porque parece que agora juntou aí o que eles esperavam, né? As informações necessárias, eles têm agora esse prêmio. Compram a consciência de Judas, né? Uma relação corrupta também se desenvolvendo, há uma gratificação, e a partir desse instante Judas tem um compromisso com essa liderança que está planejando tirar a vida de Jesus, de entregá-lo. Então agora a jornada começa a ser em direção a isso, como que esse acontecimento, esse caminho que está sendo facilitado por Judas consegue se estabelecer a partir dessa relação e desse comprometimento que ele teve de se vender para entregar Jesus. O sumo sacerdote recebe uma ajuda inesperada em seus planos de prender e matar Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12, oferece a oportunidade que as autoridades estavam buscando. Eles não precisam esperar até que a festa termine, ou seja, os planos mudam, existe agora um caminho que está sendo facilitado, ao mesmo tempo que você percebe que, se isso não tivesse acontecido, o plano de redenção estava estabelecido. Jesus está apontando para isso, ele está conduzindo a história em direção a isso. Ele não está vulnerável na mão dos romanos e nem dos líderes religiosos. Ele está conduzindo a sua própria história, que tem a ver com a redenção, com a sua morte e ressurreição, e ele não é um Senhor vulnerável que está nas mãos de homens, não sabendo muito bem como que vai ser o dia seguinte. O calendário da redenção está se cumprindo, e esses acordos humanos, essas coisas inesperadas, essas consciências que estão sendo vendidas, como a de Judas, estão colaborando para o plano da redenção se cumprir na sua totalidade. Chegamos no versículo 12, e agora é o momento onde os discípulos preparam a Páscoa. Os cordeiros eram tradicionalmente sacrificados no dia anterior do primeiro dia da festa dos pães sem fermento, e é isso que o versículo 12 nos fala, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Normalmente eram os discípulos, os seguidores, que faziam esse tipo de preparativo para os seus líderes. Por isso o questionamento dos discípulos. Eles sabem das suas responsabilidades diante de Jesus e que eles devem preparar esse momento singular. Essa Páscoa tem todo um significado especial. Jesus está apontando para o passado, mostrando a realidade até o seu momento, ao mesmo tempo também nos prepara para o futuro. Então ele é um olhar para o passado, para a história, para a missão de Deus,
de salvação, esse Deus que está se revelando em todo o Antigo Testamento e construindo a história da salvação, o seu momento histórico, seu significado naquele exato momento, e o que esse momento da Páscoa significa para o futuro. Jesus dá significado novo a essa festa tradicional que dramatiza o passado e o futuro de Israel. Ele agora retrata o significado de sua morte substitutiva e demonstra a nova aliança. Marcos cuidadosamente une estes eventos com a refeição da Páscoa, que inicia a semana de celebrações. É uma celebração familiar e requer dias de cuidadosa preparação. A casa é limpa para remover completamente os vestígios de qualquer fermento. A comida, o vinho e as ervas são obtidas com antecedência. Normalmente, os discípulos são responsáveis pelos preparativos para que seus mestres possam observar a Páscoa. No versículo 13, Jesus diz que enviou 2 dos seus discípulos. Marcos está nos dizendo, que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: "Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água." Era uma atividade feminina, essa atividade de carregar um cântaro de água, e quando ele diz que será um homem, é alguém que será facilmente reconhecido. O versículo 14 nos fala desse ambiente, dessa casa onde eles vão comer a última Páscoa. Tudo leva a crer que essa casa era a casa da mãe de João Marcos, a Dona Maria, e é nesse lugar que provavelmente eles celebram a última Páscoa. É nessa casa que eles estão reunidos também. Tudo leva a crer naquele dia que o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos numa casa. Tudo nos leva a crer que essa casa onde eles estavam reunidos, essa casa de oração, era a casa da mãe de João Marcos. Quando Pedro sai da prisão, é para essa casa que ele vai. Então, a casa de João Marcos é um ambiente onde a história cristã foi. Chegamos no versículo 17, quando o traidor é indicado. Depois da Páscoa está pronta, a casa está preparada, todos os ambientes, os discípulos cuidam dos detalhes desse encontro. E agora é um ambiente de comunhão. Eles estão ao redor da mesa, de profunda comunhão, um ambiente, a gente pode dizer, um ambiente familiar. E é nesse instante que o traidor é indicado, ele é demonstrado, ele é revelado, e as consequências dessa traição também é anunciada. Ao pôr do sol, que inicia a sexta-feira judaica, Jesus celebra a Páscoa com os discípulos. Este é um ato de comunhão à mesa mais importante do ano. Jesus é o anfitrião, porque ele é o chefe da nova família. A igreja chamada família começa a surgir nesse ambiente de comunhão, da presença de Jesus juntamente com os seus discípulos. Nesta última reunião com os 12, Jesus prevê o que acontecerá durante as próximas 24 horas. É o que a gente está sempre dizendo, ele não está vulnerável, ele não está lançado nas mãos dos líderes religiosos e políticos, mas ele tem total controle sobre os acontecimentos dos seus dias e o que está vindo contra ele. Jesus dissera que seria traído. Agora ele declara especificamente que será traído por um amigo, aquele que coloca a mão comigo no prato. Essa é a figura que ele utiliza, a linguagem que ele utiliza para demonstrar uma relação de afeto, de intimidade, de alguém muito próximo, e ele sabe que essa pessoa que vai colocá-lo nas mãos daqueles que estão ali com sangue no olho para tirar a vida dele, para arrancá-lo diante do cenário de Jerusalém, de perto dos seus discípulos. O traidor participa cumprindo o plano de Deus. Jesus adverte o traidor Judas que ele será julgado por isso. No versículo 21 é interessante como a gente nota mais uma vez Jesus colocando sobre si uma declaração messiânica, o Filho do Homem. Mais uma vez ele se afirma e se coloca na história como aquele que havia sido prometido pelos profetas, como o Redentor de toda a humanidade. Chegamos no versículo 22, é o momento da ceia de Jesus com seus discípulos. Ele está ali ao redor da mesa, comendo e bebendo.
E Marcos nos fala que ele toma o pão, abençoa, parte e entrega aos seus discípulos. Esta cena é um dos pontos teológicos mais vibrantes no Evangelho de Marcos. Aqui Jesus interpretará o significado último da sua morte. Além disso, ele olha além da morte, confiante na consumação do reino de Deus, apesar da traição e do distanciamento dos discípulos. Jesus quebra o pão e o oferece à sua família. Todavia, ele dá a esse ato um significado novo ao dizer: tomai, isto é o meu corpo. Ele não olha para trás, para o Egito, mas adiante, para a própria morte. Algumas horas adiante, ele declara: estou me dando a vocês. Ele convida seus seguidores a tomar parte em todos os benefícios que ele vai assegurar com seu sacrifício pelo povo da nova aliança. Ou seja, ele está saindo desse conceito e dessa relação operacional estabelecida no Antigo Testamento, onde muitas vezes a relação de Israel era uma relação pelos feitos de Deus e por aquilo que ele estava manifestando diante das calamidades, do sofrimento e das dores, e agora ele chama para uma relação onde nós vamos comer de Deus. Nós vamos aprender de Deus a partir de Jesus, e esse é o universo de uma relação que está se abrindo a partir da sua vida, da sua morte, da sua entrega. É muito bonito essa ideia, essa consciência que ele está se dando a nós, e a ceia tem esse significado. A beleza de primeiro ele repartir e depois comer, mostrando uma consciência comunitária, de um entendimento de família que se estabelece no reino de Deus a partir da sua morte e ressurreição. No versículo 25, ele usa a palavra jamais, nos mostrando uma reafirmação da sua decisão de se submeter à vontade de Deus no sofrimento. Com igual convicção, ele sabe que a morte não é o fim. Sua ausência é só até aquele dia. Então, é uma declaração de alguém que está se submetendo, sabendo do significado e declarando também a sua ressurreição. E aí essa presença mística de Jesus se revela a partir do pão e do cálice, onde nós estamos sendo renovados a cada nova participação, a cada novo encontro com a mesa do Senhor. Há um renovo através da sua presença, a sua consciência sobre nós e o fortalecimento dele em nossos corações. Depois de encerrar esse momento fantástico da ceia, eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras, e é nesse instante que Pedro é avisado sobre a sua negação diante da pressão que ele vai sofrer em alguns cenários diante da morte de Jesus. Jesus vai dizer da sua solidão, dessa jornada solitária, da dispersão das ovelhas. Ele vai dizer que as escrituras vão se cumprir nesse exato momento, quando ele fala: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso estava escrito e isso vai acontecer. E quando ele diz isso, Pedro fala: não, eu jamais vou deixá-lo sozinho, jamais vou abandoná-lo, eu vou com você até as últimas consequências, eu estou no jogo até o último minuto e eu não aceito a possibilidade de não caminhar com você esse caminho. Pedro não presta atenção à promessa de Jesus de ressurreição, ele não consegue entender o que Jesus havia acabado de dizer no versículo 25, ele protesta contra a afronta implícita à sua lealdade a Jesus, ele se sente afrontado, mesmo Jesus dizendo, ele diz: não, isso não vai acontecer, e ele se considera uma exceção, dizendo: todo mundo pode te abandonar, mas eu estarei aqui firme e forte até as últimas consequências. A resposta contundente de Jesus começa com um amém. Em verdade te digo, ele fala diretamente a Pedro: hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Os outros vão falhar, mas a falta de Pedro é maior. Em sua resistência em negar a si mesmo, ele persistirá negando a Jesus. Ou seja,
O que a gente aprende nesse momento, a partir da vida de Pedro, é que a gente não pode estar firmado nos nossos valores, na força do nosso braço, naquilo que a gente imagina que a gente é capaz, que toda a nossa força, a nossa fé, a nossa capacidade de resistir, de crer, é uma ação do Espírito, da Palavra, do próprio Cristo na gente. E ninguém consegue se manter de pé a partir de si mesmo. A nossa capacidade de continuar seguindo em uma vida sem deslize, sem essa negação, sem a vergonha, é algo que somente a graça de Deus e o Evangelho de Jesus pode provocar em nossos corações. Então Pedro aprende essa dura lição e que ela sirva também de lição para a gente. Uma vida de dependência, de confissão da nossa falência diante das inúmeras possibilidades de negar a Jesus. O nosso coração só pode ser preservado disso a partir de uma ação poderosa do Espírito e do próprio Cristo na gente. Chegamos agora no Getsemane, versículo 32. Esse é um ambiente onde Jesus gostava de estar. Getsemane era um cenário que Jesus gostava de passar por ali, era um ambiente de oração e de meditação, mas nesse exato momento é um ambiente de muita dor, de solidão, de sofrimento, de tristeza. O versículo 34 vai nos dizer que a minha alma está profundamente triste até a morte. É um momento que Jesus pede a presença dos discípulos, dizendo: ficai aqui comigo. Ele quer a presença deles, ele pede por isso. Ao mesmo tempo há uma indiferença, uma falta de entendimento do significado daquele momento, de entender o que Jesus está passando. Na oração dele, ele se submete à vontade de Jesus, mas sabe que o caminho é doloroso, que o caminho é de sofrimento, ao ponto de dizer: se tiver um plano B, se tiver uma outra alternativa, que o Senhor passe de mim esse cálice. É um momento onde ele clama a Deus numa linguagem extremamente íntima e de dependência, né? Abba Pai. Alguns dizem que isso daqui significa um balbuciar, né? Alguém é como se fosse um bebê abrindo seus lábios, não conseguindo dizer de uma maneira muito clara, mas mostra uma dependência, mostra que está vulnerável e pede para que a presença do Pai esteja sobre ele, e ele está tomado por pavor e angústia, né? O versículo 32 nos fala que ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Um dos significados da expressão hebraica Getsemane é prensa de azeite. Refere-se a um belo jardim com um pomar situado na encosta inferior do Monte das Oliveiras, um dos locais preferidos de Jesus para oração e meditação. Jesus sabia que Judas iria para lá e foi ao encontro do seu destino. Ele não foge, ele não escapa, ele sabe que o momento agora é um momento que o conduz a esse lugar, a esse encontro e a esse ato, né, de se entregar. Jesus levou alguns dos seus discípulos mais chegados para que compartilhasse de sua luta espiritual. Anos mais tarde, esses discípulos testemunhariam ao mundo sobre esses fatos. Jesus previu claramente a agonia espiritual e física que teria de suportar. Uma nova e decisiva batalha contra o príncipe deste mundo. No fim, teria de sustentar sobre suas costas o castigo pelos pecados de toda a humanidade. A oração, diante da dor, do sofrimento, da angústia e da solidão, é o único caminho para vencer as tentações. Abba significa papai, ou meu querido, ou meu pai querido. Tem como ideia mostrar um relacionamento íntimo, fraterno de pai e filho. Jesus jamais duvidou do amor de seu pai, nem mesmo no Getsemane. E isso é significativo. A ideia de quando a gente sofre, quando a dor chega, quando a angústia vem sobre o nosso coração, jamais esses sentimentos devem nos transportar para uma confissão que nega o amor de Deus pelas nossas vidas e o seu cuidado. E é nesse momento que Jesus abertamente declara a sua relação de amor e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Logicamente,
sobre os seus ombros estão todos os pecados, ele está carregando a redenção. Isso é profundamente doloroso, mas é um ambiente de dor, sofrimento, angústia, tristeza, mas de oração, de presença e de comunhão, onde o caminho pode ser doloroso, mas será enfrentado e com a presença do Pai. Jesus no Getsemane termina declarando que ele será entregue nas mãos dos pecadores e dizendo que o traidor se aproxima, e diante desse movimento do traidor chegando e ele se entregando nas mãos dos pecadores, ele é preso. Ele está falando com os seus discípulos quando Judas se aproximou, e com ele também os principais sacerdotes, aqueles que haviam feito um acordo com Judas, os escribas e os anciãos, para que de alguma forma ele pudesse facilitar esse caminho de capturar Jesus e levá-lo até a morte. Quando Judas se aproxima, ele dá um código a esses homens dizendo: de quem eu me aproximar e quem eu der um beijo, essa é a pessoa que vocês devem capturar. Ele é o Cristo. Interessante que eles estão fazendo isso em um determinado momento para que aquele tumulto que era uma tensão dos escribas e dos principais sacerdotes em relação a Jesus não fosse de fato um acontecimento. Então eles conseguem criar um ambiente para que eles não sejam submetidos àquele perigo que eles mesmo haviam se alertado no versículo 2 do início desse capítulo. E agora eles estão prontos para capturar Jesus a partir de um caminho que Judas facilitou. A hora, o local, tudo isso contribui para que o acontecimento chegue de uma maneira a cumprir com a sua finalidade. Com a cooperação de Judas, os líderes religiosos finalizam seus planos de prender Jesus. No tempo que passou a sós com o Pai, Jesus completou a sua preparação para a morte. Só os discípulos não estão preparados quando os guardas armados vêm prender Jesus. Os discípulos fogem enquanto ele é preso para ser julgado. Os representantes do conselho judaico vigente prendem Jesus, apreendendo-o à noite fora da cidade para evitar que se criasse um tumulto entre os seus defensores. O plano de salvação de Deus progride usando o sucesso desses inimigos para se aproximar da cruz por causa da nossa salvação. Então tem ali o momento onde isso é feito, fora da cidade, o tumulto não foi causado, Judas entrega, cumpre o acordo, tem alguém ali que é submetido a espada e é ferido na sua orelha, né? Um dos soldados, e Jesus de uma maneira graciosa faz com que mesmo naquele instante de pressão, onde o seu algoz está diante dele ferido, ele utiliza desse momento para curá-lo, para trazer sobre ele a restauração do seu físico, mostrando todo o seu amor e toda a graça que ele carregava sobre si, e também dizendo a eles, né, estou aqui o tempo todo andando no meio de vocês, nunca fui uma ameaça física a vocês, e porque vocês chegam até mim com espadas, com porretes, pensando que estão vindo pegar um marginal, jamais eu fui uma ameaça física e não será agora. E ele permite ser levado para que o plano da salvação de Deus continue progredindo, isso acontecendo. O sucesso dos inimigos tem só como objetivo colaborar para que a salvação de Deus se torne efetiva e chegue até nós. Chegamos no versículo 51, onde existe um detalhe que é somente no Evangelho de Marcos que a gente vai notar, e é algo curioso. Quando o texto nos fala: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Ao mesmo tempo que no texto anterior a gente vê os discípulos fugindo, não resistindo à pressão e se afastando de Jesus, a gente vê esse jovem se aproximando. E quem era esse jovem?
o que a gente pode afirmar sobre esses dois versículos? Que é um detalhe exclusivo de Marcos, presume-se que possa ser o próprio Marcos, como um autor que pinta um quadro pequeno e coloca o seu nome no canto da obra, como aquela pessoa que está dizendo: eu que escrevi esse evangelho, e ele conta uma coisa que é dele, né? Um acontecimento que quem sabe fugiu dos olhos de todas as pessoas que estavam ali, mas ele decidiu colocar esse detalhe na história como se fosse alguém assinando o próprio quadro. Talvez ele estivesse dormindo quando soube do que acontecia com Jesus no jardim, lembrando que a ceia possivelmente foi feita na casa de sua mãe, aquele momento de encontro de Jesus com os discípulos, um encontro bem familiar ao redor da mesa. Só teve tempo de se cobrir com a capa e partir para o Getsemane. Com isso, Marcos poderia estar dizendo que não era mais corajoso que o resto, mas pelo menos viu tudo acontecer. Ou seja, eu estava lá, eu vi, presenciei. É como se ele tivesse assim trazendo confiança ao relato que ele está escrevendo sobre a vida de Jesus. Mas é importante a gente olhar para esse detalhe exclusivo do Evangelho e ver Marcos falando de si mesmo, é algo curioso. Logo depois de Marcos dar esse relato sobre si mesmo, no versículo 53 é o instante que Jesus está perante o Sinédrio, é o instante que ele vai ser julgado pelo poder político e pelo poder religioso, e eles estão trazendo as afirmações de Jesus como aquele que estaria destruindo o templo e edificando o outro com 3 dias, e tentando achar em Jesus alguma coisa que pudesse condená-lo. É um cenário de falsos testemunhos, de tentar ver nele alguma coisa que possa condená-lo, ao mesmo tempo é tudo sem muita consistência. É um momento de silêncio de Jesus, até uma provocação que é feita a ele, e aí ele faz uma afirmação no versículo 62, mas é um momento onde a multidão começa a provocar e a empurrar Jesus para a cruz. Jesus é submetido a 2 interrogatórios, um baseado em acusações religiosas, o outro em questões políticas. As autoridades judaicas rejeitam como blasfêmia a reivindicação de Jesus ser o agente especial de Deus e escarnecem dele como de um falso profeta. Depois de julgar a Jesus como um pretendente político, Pilatos condena à morte. Os romanos zombam de Jesus, representando-o como um rei patético, ao retratar o silêncio indefeso de Jesus. O que Marcos está querendo nos dizer? Marcos mostra que Jesus sofre deliberadamente de boa vontade, completamente convencido de que a vontade de Deus está sendo cumprida. No versículo 63, fala: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Depois de muitas testemunhas falarem, nada ser consistente, foi feita uma pergunta a Jesus no versículo 61, se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito. E aí Jesus responde, ele rompe o silêncio e diz: eu sou, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quando ele faz essa declaração, o sacerdote rasga suas vestes e diz que agora não há mais necessidade de uma testemunha, porque é uma blasfêmia e ele deve ser condenado. O antigo costume dos reis e profetas judeus era rasgar as vestes numa demonstração dramática de horror e escândalo. Então é essa cena de horror e escândalo diante do que Jesus havia afirmado. E aí no versículo 65, esse ambiente religioso cruel está instalado, e de ofensa a Jesus, é algo que nos causa um profundo espanto, né? Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros e a dizer-lhes: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Então esse é o ambiente cruel que agora está submetido, que a gente deve olhar com muito cuidado o versículo 65 e ver esse sofrimento que está sobre os seus ombros, que ele está levando sobre si pelos nossos pecados. E por que esse tipo de comportamento eles estão tendo diante de Jesus? Uma antiga
interpretação judaica dos textos de Isaías 11, do versículo 2 ao 4, dizia que o Messias seria capaz de conhecer pessoas e julgá-las ainda que de olhos vendados, apenas pelo olfato. Por isso a zombaria de alguns. Então eles interpretam de uma maneira equivocada o que está dizendo o profeta Isaías, e eles utilizam esse texto, a própria Escritura, para zombar de Jesus, tentar provocar nele alguma reação indevida, e utilizando aquilo que Isaías havia dito, eles tentam dizer: e agora? Faz aí, faz-se cumprir o que o profeta disse, tenta saber quem está te ofendendo, tenta saber quem está te dando esse murro, quem está cuspindo em você. E Jesus suporta isso silenciosamente diante do Sinédrio. Chegamos no versículo 66, agora está se cumprindo o que havia sido anunciado no versículo 27. Pedro é avisado que vai negar Jesus, e ele diz que jamais ele faria isso, mas agora isso se cumpre. A gente nota no versículo 65 o momento que Jesus está vivendo de profunda humilhação, e é nesse momento de pressão que Pedro é interrogado, e ele vai dizendo de uma maneira contundente que ele não conhece, não sabe quem é, que nunca caminhou com ele. Enquanto Jesus estava sendo torturado num dos cômodos superiores da casa de Caifás, no pátio, na parte baixa da casa, Pedro procura não se afastar demais do seu amigo. Marcos relata Pedro sendo interrogado sobre a relação dele com Jesus, enquanto Jesus confessa corajosamente sua identidade no versículo 62. Foi isso que desencadeou o seu processo de humilhação, de julgamento. Foi quando ele disse: eu sou filho do homem, estarei à direita de Deus. Ele corajosamente declara sua identidade. Ao contrário disso, Pedro está negando sua própria identidade como seguidor de Jesus, e ele vai fazer isso de maneira contundente. Essa parte do texto de Marcos foi fornecida diretamente pelo próprio Pedro. Ele mesmo relata sobre isso, conta sobre essa história de negação, e isso tem um valor profundo para a gente, na nossa história de caminhada cristã, diante das nossas falhas, dos nossos erros, diante daqueles acontecimentos que o choro é desatado, que a gente começa a derramar as nossas lágrimas, vendo que muito das nossas certezas, das nossas convicções foram colocadas agora de lado diante de um comportamento equivocado, de uma palavra que a gente disse de maneira errada, diante de uma ação que a gente tomou. Então essa história é uma história, ao mesmo tempo que denuncia um erro, é uma história também que nos remete à graça, à restauração e à reconciliação. A história da negação de Pedro é contada em todos os evangelhos para evidenciar a graça perdoadora e restauradora do Senhor desprezado. Eu quero terminar trazendo uma afirmação de Lutero sobre o versículo 72, esse capítulo longo, e termina com essa história de um choro desatado de Pedro. Ele vai falar sobre caindo em si. Olha o que Lutero nos fala: a Igreja de Deus necessita muito desses exemplos. Pois o que seria de nós, que esperança teríamos se Pedro não tivesse negado a Cristo e todos os apóstolos não se escandalizassem nele? E se Moisés, Arão e Davi não tivessem caído? Portanto, Deus quer nos consolar como pecadores iguais a ele. Então, a história de Pedro é a história e o relato de muitas pessoas que, diante da sua jornada, das suas convicções, muitas vezes tem o seu deslize, mas a graça de Deus é poderosa para nos acolher, nos transformar e nos colocar novamente de pé. Deus te abençoe, que essa aula tenha sido enriquecedora na sua consciência, no seu coração, e que você tenha crescido.